Você já ouviu falar em associação livre? Você já ouviu falar em psicanálise? Provavelmente já ouviu falar em associação livre. Associação livre é, na verdade, um método, uma maneira de produzir uma psicanálise. Nesse episódio, quero debater, mesmo que de uma forma superficial, como é que esse método foi produzido. É bom começar dizendo que quem o produziu foi o Freud, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Como é que ele chegou à associação livre? Ele chegou à associação livre a partir de um incômodo. Por quê? Porque antes de praticar a psicanálise, a ciência que ele criaria, ele praticava uma coisa chamada de hipnose. E na hipnose, ele percebia que para levar o indivíduo ao transe, para levar o indivíduo até o seu inconsciente, existia todo um ritual, todo um processo para chegar a esse nível de consciência alterada. E o Freud percebeu, como hipnólogo, que nem todas as pessoas eram hipnoidais. O que é o hipnoidal? O hipnoidal é o paciente propenso a ser hipnotizado, a atingir um estado profundo de hipnose. E aquilo o incomodava profundamente. Daí, ele lentamente pensar em algo que deveria substituir a hipnose. E o que é que vai substituir a hipnose? Exatamente as associações livres. Aquilo que leva ao inconsciente, mas sem propriamente precisar de todo aquele ritual, de todo aquele processo, né, de negativação da consciência para produzir a hipnose. No início, Freud ainda se utilizava de um expediente muito parecido com a hipnose. Ele pressionava a testa do paciente e dizia: quando eu soltar, você deve verbalizar tudo aquilo que te vier à mente. Isso ainda era uma coisa próximo da hipnose. Com o tempo, ele abandonou isso e começou a recomendar, diferentemente, que o indivíduo começasse a falar assim que se achasse pronto. Verbalizasse tudo aquilo que viesse à mente. Não ocultasse nada. Colocasse, por meio da sua fala, tudo aquilo que estava presente na sua consciência. Essa é a base da associação livre. É assim que nós procedemos ainda hoje. Olha, fulano, você deve dizer, colocar em palavras tudo aquilo que a sua mente, nesse momento, te oferece. Não me esconda nada. Fale tudo aquilo que você precisa falar. Isso vai levar a um estado alterado de consciência, mas sem aquela dramatização da hipnose. O que se objetiva é fazer com que o indivíduo seja também mais ativo no processo. Na hipnose, segundo a visão do Freud, o indivíduo era muito passivo. Ele precisava de um operador, normalmente alguém forte, que parecia ser o seu pai e que imperativamente comandava a sua mente. Isso, na associação livre, não existe. O que o psicanalista faz é apenas oferecer a situação favorável do indivíduo trazer à consciência aquilo que é necessário ser trazido para trabalhar, para elaborar de uma outra maneira. Por isso, o indivíduo na poltrona, na época do Freud, era um divã, e isso era uma reminiscência da época hipnótica, né? Hoje nós usamos mais poltronas do que divãs,
Mas basicamente o que esperamos é a mesma coisa. Que o indivíduo comece a falar assim que quiser, falar sobre qualquer coisa. Por isso, associação livre. O indivíduo não é convidado a falar sobre algo que o psicanalista ou o terapeuta quer, o induz, o leva a dizer. Não. O que se espera é que o indivíduo fale aquilo que ele quer, fale aquilo que está em sua mente. E é normal no consultório brotarem muitas coisas da infância, da adolescência, às vezes até experiências esquecidas, experiências totalmente dissociadas do indivíduo vêm à tona. Eu já tive a experiência de ver muitas e muitas vezes pessoas ficarem emocionadas com uma parte da sua história que estava praticamente soterrada, esquecida. E na associação, o indivíduo começa a falar sobre o evento, começa a viver o evento como se estivesse revivendo o evento real. Isso tudo está dentro desse aspecto técnico, modelar da associação livre. E ela é livre porque é normal, quando o indivíduo entra no seu consultório, ele já vem com os esqueminhas todos prontos. Ele já sabe o que ele quer te dizer. E na associação livre, o indivíduo é levado a um processo de exaustão. Ele começa a falar aquilo que ele tinha programado, mas de tanto falar, aquela linearidade lógica, aquele círculo de pensamento previsível é quebrado, é rompido. E é essa ruptura que faz com que o indivíduo comece a falar aquilo que aparentemente parece não ter nenhum sentido, não ser muito pertinente àquele momento. Mas são essas coisas não pertinentes, são essas coisas que parecem não ter muito sentido, que mais sentido tem dentro da análise. Por isso, ao falar tudo aquilo que vem à mente, e ao falar muito, não parar só naquilo, né, que foi esquematizado, o indivíduo vai além da sua consciência. Daqui a pouco é como se ele fosse assaltado por um outro. É como se a sua mente estivesse abarrotada de informações que estavam em uma outra área, que estavam numa área, né, que estava reprimida, escondida da consciência. Daí, então, entendermos que a associação livre é um método muito importante e é um método ainda utilizado primordialmente pela psicanálise. A psicanálise depende dessas flutuações, depende de levar o indivíduo a um lugar onde a fala se torna uma coisa espontânea. Então, quando se fala, né, da cura pela fala, da cura por meio da linguagem, não é bem a fala consciente, não é a cura do indivíduo que fala a partir da consciência, e sim aquilo que brota a partir da inconsciência. E muitas vezes o indivíduo se desconhece. Eu já ouvi várias vezes, olha, não sei por que isso saiu, mas saiu. Eu não falava sobre esse assunto há muito tempo, ou eu nem mesmo recordava dessa história. Vejam, né, como isso vai lentamente levando o indivíduo a um outro lugar, o lugar da fala inconsciente, do sujeito inconsciente. Da mesma forma que há o sujeito consciente, há também o sujeito inconsciente. E é esse sujeito inconsciente que atua, opera através dos atos falhos, através da associação livre, ou seja, aquilo que não devia vazar, vaza. Aquilo que é desconfortável, vaza. Aquilo que é prazeroso, mas proibido, vaza. E isso tudo, essas coisas são materiais para o trabalho do psicanalista. São esses elementos que serão levados
a um nível de transformação que nós chamamos de perlaboração. O indivíduo pode perlaborar, transformar, quando de fato abre-se a esse campo de transformação, a essa espontaneidade do falar. Tá certo, gente, eu tenho que terminar, sou escravo do relógio, mas agradeço a sua atenção, ter ficado aqui me ouvindo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, chame outras pessoas para participar do nosso canal. Se tiver também proposta de temas, deixa aí, né, nos comentários. Deixe o seu comentário. Comentar ajuda bastante a gente atingir um nível maior dentro do YouTube. É muito importante esse engajamento, aumenta o nosso status dentro do YouTube. Então, comente, converse conosco para que possamos discutir temas do seu interesse. Um abraço e até a próxima vez.